Olá pessoal, bom dia. Vamos analisar os jogos desta quarta-feira, 10 de agosto de 2022, mas primeiro vamos ver como foi a lista de segunda-feira, que tinha apenas o Lei Coritiba contra o Santos e bateu. Como eu havia comentado, o Coritiba começou muito bem o campeonato, mas caiu de rendimento e está aí lutando para não entrar na zona de rebaixamento. E a equipe do Santos é uma equipe que vence pouco, mas empata bastante, principalmente fora de casa, e acabou vencendo essa partida. Abriu o placar no início do segundo tempo. Aos 57 minutos, o Coritiba conseguiu o empate, mas nos acréscimos, o Santos marcou o gol da vitória e venceu por 2-1. Foi uma lista que tinha apenas um jogo, mas quem fez essa entrada a punter, e eu falo a punter porque não tem como eu saber quem fez o trade, se ficou com lucro, se ficou com red, às vezes entrou no lei, mas não pegou o gol e acabou saindo, fechando aí com um pequeno red, ou mesmo com um pequeno lucro. Quem fez a entrada a punter ficou aí com aproximadamente 78% de lucro. Vamos agora para os jogos desta quarta-feira. E vamos começar com a Libertadores da América, Palmeiras contra o Atlético Mineiro. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras venceu 4 e empatou 1. E a equipe do Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates. Aqui é um jogo com cara de back Palmeiras, o Atlético Mineiro vem muito mal. Vamos dar uma olhada aqui nos jogos do Palmeiras como mandante. Nos últimos 5 jogos, venceu 4 e empatou 1. Empatou com o São Paulo e perdeu nos pênaltis. Nos últimos 10 jogos como mandante, o Palmeiras tem apenas uma derrota, 2 empates e 7 vitórias. E o Atlético Mineiro, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Nos últimos 10 jogos, o Atlético Mineiro tem 4 empates, 3 vitórias e 3 derrotas. Vamos dar uma olhada nas odds para ver se dá para colocar o Palmeiras em back. O Palmeiras tem uma odd de 1,80. Eu queria essa odd pelo menos a 2, mesmo que eu acho que o Palmeiras é favorito, mas enfrenta também uma equipe bem qualificada. Eu vou deixar esse jogo para o ao vivo. Aqui eu acredito que o Palmeiras vai pressionar, principalmente nos primeiros 15 minutos. Se o Atlético conseguir não tomar um gol nesses 15 minutos, deve controlar a partida. Como eu falei, aqui é um jogo mais para leitura, eu vou deixar fora. Dando sequência, Tajeres contra o Vélez Sarsfield, eu vou ficar fora desse jogo. E pela Sul-Americana, Ceará contra o São Paulo. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. O Ceará nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. E a equipe do São Paulo nos últimos 5 jogos venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Vamos ver os jogos do Ceará em casa. Nos últimos 5 jogos venceu 4 e perdeu 1. E a equipe do São Paulo jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 1, empatou 3 e venceu 1. Vamos dar uma olhada nas odds, aqui pode ser bem interessante para um Lei São Paulo que não vem jogando bem fora de casa. O São Paulo com uma odd de 3,10, está um pouco acima do que eu gosto de colocar, mas essa odd do São Paulo já chegou aí a 2,75. Eu vou colocar aqui o São Paulo em lei na lista. E esse jogo pode ser interessante também para o mercado de gols. Deixa eu dar uma olhada aqui no over. O over 2,5 está aí com uma odd de 2,40. Está uma odd bem alta. Pode ser interessante aí para buscar alguma coisa no over mais de 2 gols. Se a equipe do São Paulo fizer um gol, o Ceará vai ter que ir para cima para buscar o resultado. E aí pode dar o contra-ataque para o São Paulo. Mas eu vou deixar fora, vou ficar só com o Lei São Paulo mesmo. Campeonato Brasileiro da Série B tem 3 partidas. Chapecoense contra o Novo Horizontino. A equipe da Chapecoense na 16ª colocação com 24 pontos e a equipe do Novo Horizontino na 12ª colocação com 27 pontos. A Chapecoense nos últimos 5 jogos tem apenas uma vitória. Jogando em casa, a Chapecoense ocupa a 20ª colocação. Em 10 jogos venceu 1, empatou 4 e perdeu 5, marcou apenas 7 gols. Venceu apenas o Sampaio Corrêa, que não ganha de ninguém. Jogando fora de casa, a equipe do Novo Horizontino ocupa a 11ª colocação. Em 10 jogos, venceu 2, empatou 3 e perdeu 5. Aqui vai ser um jogo bem complicado, eu vou deixar fora da lista. Dando sequência, Náutico contra o CRB. A classificação, a equipe do Náutico ocupa a 20ª colocação. Nos últimos 5 jogos, são 5 derrotas.
E a equipe do CRB ocupa a 10ª colocação. Jogando em casa, a equipe do Náutico ocupa a 19ª colocação. Em 11 jogos, venceu 2, empatou 4 e perdeu 5. Jogando fora de casa, a equipe do CRB ocupa a 9ª colocação. Em 10 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 6. Vamos dar uma olhada na race das equipes. A equipe do Náutico, como eu falei, são 5 derrotas nos últimos 5 jogos. E o CRB nos últimos 5 jogos venceu 1, perdeu 1 e empatou 3. Nos últimos 10 jogos, o Náutico tem 1 vitória, 3 empates e 6 derrotas. E a equipe do CRB nos últimos 10 jogos tem 6 empates, 3 vitórias e 1 derrota. Vamos dar uma olhada aqui no Náutico em casa. Nos últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 1 e perdeu 2. Nos últimos 10 jogos como mandante, o Náutico venceu 2, empatou 4 e perdeu 4. E a equipe do CRB, nos últimos 10 jogos como visitante, perdeu 6, venceu 3 e empatou 1. Vamos dar uma olhada aqui nas odds desse jogo. A equipe do Náutico, favorito com uma odd de 2,25. O CRB tem uma odd de 3,10. Aqui eu vou colocar o Náutico em lei. Não vai ser um lei fácil, mesmo que o Náutico tá mal no campeonato, mas é um clássico do Nordeste. Dando sequência, vamos para o jogo do Criciúma contra o Guarani. A classificação, a equipe do Criciúma ocupando a 9ª colocação com 29 pontos e o Guarani na 18ª colocação com 19 pontos. Jogando em casa, a equipe do Criciúma ocupa a 10ª colocação. Em 11 jogos venceu 5, empatou 3 e perdeu 3. Jogando fora de casa, a equipe do Guarani ocupa a 17ª colocação. Em 10 jogos, venceu 1, empatou 4 e perdeu 5. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Criciúma nos últimos 5 jogos venceu 3 e empatou 2. Mas aqui tem jogo pela Série B do Campeonato Catarinense também. E a equipe do Guarani nos últimos 5 jogos perdeu 3 e empatou 2. Vamos dar uma olhada aqui nas odds, aqui se tiver odd para um lei Guarani. O Criciúma com uma odd de 2, o Guarani com uma odd de 3,90. Eu deixo esse jogo fora, uma odd muito alta para colocar em lei. E para colocar o Criciúma em back não me passa muita confiança também. E pela Liga da Conferência Europeia tem um jogo bem interessante. Vitória de Guimarães de Portugal contra o Hajduk Split da Croácia. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Vitória de Guimarães venceu o Chaves na estreia do Campeonato Português. Nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Perdeu justamente para a equipe do Hajduk no jogo de ida. E a equipe do Hajduk Split nos últimos 5 jogos venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Deixa eu ver aqui como que é o Vitória de Guimarães jogando em casa. Nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. Mas aqui tem jogos da temporada passada do Campeonato Português. Jogando fora de casa, a equipe do Hajduk nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Vamos dar uma olhada aqui nas odds, aqui pode ser interessante para um back Vitória de Guimarães. E aqui por mais segurança eu vou colocar a equipe do Hajduk Split em lei, uma odd de 3. É uma equipe que conseguiu uma boa vantagem no jogo de ida, tem 2 gols de vantagem. Pode perder aí por 1 gol de diferença, que ainda avança. Não deve se expor muito, vai jogar mais recuada. Mas eu acredito que esse back Vitória também vai bater. E aqui também pode ser um jogo interessante para o mercado de gols, já que a equipe do Vitória precisa de marcar pelo menos 2 gols para tentar levar a partida para a prorrogação. Deixa eu dar uma olhada aqui na odd de gols. O over 2,5 desse jogo está aí com uma odd de 2,10. Eu vou colocar também na lista o over 2,5 nessa partida. Seguindo, tem também Copa da Liga Inglesa, mas eu vou deixar fora, são equipes ainda da 2ª divisão, 3ª. Tem mais o que aqui? Alemanha, 3ª Liga, eu também vou ficar fora. Então a lista de quarta-feira eu fico aí com Lei São Paulo, Lei Náutico, Lei Hajduk Split, over 2,5, Vitória de Guimarães contra o Hajduk Split. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.